Você chegou até aqui porque você ouviu de algum profissional ou você ouviu em algum lugar que você precisa fazer exercício físico. Mas aqui tem um problema. Quando a pessoa está no meio do tratamento, cansada, com náusea, dor, anemia, medo, neuropatia, uma cirurgia recente, uma metástase óssea, dizer simplesmente, vai lá fazer exercício, faz 150 minutos, não vai funcionar. É exatamente por isso que eu vim aqui dizer para vocês o que há de melhor evidência na literatura em relação ao exercício físico e câncer. Vou resumir para ficar claro esse primeiro passo, que é o mais importante. Essa conscientização é o mais importante. Primeiro você entender que o exercício físico no tratamento do câncer, ele é fundamental e não é mais uma opção. Ele deve ser prescrito. E a grande pergunta não é se você pode fazer exercício. A grande pergunta é como você vai adequar o exercício no seu tratamento. A gente sabe que as evidências demonstram que o principal é a combinação do exercício aeróbico com o exercício de força. Aqueles clássicos 150 minutos, dito anteriormente, junto com 2 vezes por semana de treinamento de força. Isso é o que as evidências deixam bem claro. O aeróbico a gente está falando de caminhada, bicicleta, natação, remo, essas atividades cíclicas que trabalham mais a capacidade cardiorrespiratória. E o treinamento de força, que a gente conhece aqui no Brasil como musculação, mas pode ser qualquer exercício que tenha como uma resistência externa, o peso do próprio corpo, elásticos, halteres, as máquinas de academia, até mesmo pilates. Lembrando que o melhor seria, obviamente, você ter acesso a uma academia, onde você tem as maiores ferramentas, onde você tem controle das variáveis, esse seria o melhor cenário. E você pode sim fazer exercício físico em casa, com o peso do próprio corpo, que você já está colhendo benefícios. Mas na verdade, essa recomendação não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. Então você não precisa iniciar com tudo isso. Você pode se iniciar com caminhadas perto da sua casa, fazendo exercício físico em casa, sentar e levantar de uma cadeira, tudo isso já é válido. Você pode fazer blocos pequenos ao longo do dia. Você pode fazer exercícios mais leves, exercícios de respiração, de mobilidade. Você tem várias maneiras de fazer. Então, essa mensagem de que o exercício ele é tratamento, ele é fundamental. Mas no decorrer do processo, a gente sabe que tem diferentes tratamentos, são diferentes efeitos colaterais. Então tudo isso tem que ser orientado por um profissional de educação física que entenda do assunto. Então pegou uma avaliação médica, liberação médica, pega uma recomendação, pede a esse profissional que está te acompanhando no tratamento, te orientar, alguém que possa te acompanhar de perto. As evidências já apontam melhor em fadiga, qualidade de vida, manutenção da massa muscular, diversos benefícios com mental, como ansiedade, depressão. E também a gente sabe que o exercício ele tem um potencial muito grande em reduzir a recidiva da doença e reduzir também a mortalidade em pacientes com câncer de colo. E esse cuidado ele é muito importante. Imagina um paciente com uma neuropatia periférica, ele tem mais risco de queda, então o profissional precisa estar perto. Talvez caminhar na rua não seja o ideal. Às vezes uma esteira com os apoios laterais seria mais seguro, ou talvez até uma bicicleta. O paciente com metástase óssea, por exemplo, ele precisa tomar cuidado com o impacto. A gente sabe que o impacto é importante para a manutenção e para melhorar a óssea, mas dependendo do local, a gente não pode exercer um impacto muito grande ou trações e compressões muito fortes. A gente vai precisar adaptar. E a musculação é muito importante porque ela consegue isolar os grupamentos musculares. O paciente com osteomia, ele também precisa tomar muito cuidado com a manobra de Valsalva, com a pressão intraabdominal. Então, alguns exercícios eles podem ser contraindicados. O paciente com anemia, febre, infecção, ele precisa ser avaliado também e tomar alguns cuidados importantes. Então, por isso que não é qualquer exercício que vai funcionar. Precisa ajustar o tempo todo a dose e a necessidade do paciente, saber de fato o que ele mais precisa naquele momento. Então você percebe que não é se pode ou não pode fazer exercício, é qual exercício, qual dose, qual momento e para quê, qual é de fato o principal
benefício que a pessoa precisa naquele momento. E essas diretrizes, elas não deixam muito claro frequência, duração, intensidade, elas não detalham todas as variáveis do treinamento. Então, precisa de um profissional que entenda de treinamento para prescrever isso. Mas que fique claro, você não precisa começar de forma perfeita. O mais importante é começar de forma segura. Esse é o principal.